E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Vitor e vamos para os finais aqui da resolução do simulado da plataforma SAGE, ciclo 9. Bem, a gente basicamente já terminou todas as questões, vai faltar somente as 5 últimas, que a gente vai resolver tudo agora de uma vez, beleza? Então, vamos lá. Questão 130, questão bem de boazinha. Alagoas dos Dinossauros, em Salvador, Bahia, sofre com o processo de eutrofização decorrente do excesso de fósforo. Eutrofização é basicamente quando você tem um crescimento muito desproporcional de algas, de matéria orgânica na água, né? E daí elas atrapalham o ciclo de todos os seres vivos dentro lá, né? Basicamente isso. Normalmente acontece quando essas algas, esses corpos orgânicos, eles ficam na parte de cima do rio e eles tampam a passagem de luz, né? Esse é um dos principais pontos ruins da eutrofização. Também tem a parte da oxigenação e tudo mais, mas no geral é isso. Daí beleza. Ele falou que desencadeia, aqui né, decorrente do excesso de fósforo, que desencadeia a proliferação descontrolada de algas. Exatamente. Processo clássico de eutrofização. Para remediar esse quadro, pesquisadores avaliaram a aplicação de sulfato de alumínio, um agente químico que se dissocia em meio aquoso, liberando íons alumínio. Esses cátions reagem com os ânions fosfatos solúveis, promovendo a sua precipitação química na forma de fosfato de alumínio, um composto insolúvel que decanta para o fundo do corpo d'água. A precipitação química desse elemento atenua a eutrofização por restringir diretamente. Tá, então, basicamente, eu estou literalmente combatendo a proliferação descontrolada das algas. E se você não sabe, o fósforo ele é um dos principais elementos que a gente utiliza, né? Tanto a maioria dos seres vivos utiliza na hora de gerar, por exemplo, energia, né? O ATP é literalmente adenina trifosfato, né? Tem 3 moléculas de fosfato lá ligadas. Perdão. Então, como esses seres eles são bem mais simples, se eu tirar essa oferta de fósforo, eles vão literalmente ficar limitados, digamos assim. Eles não vão mais conseguir crescer porque eu vou ter um limite. Porque esse fosfato de alumínio aqui, ele não pode ser utilizado na hora de levar lá para a parte de metabolismo, sabe? Porque tem o alumínio no meio e não tá na fórmula certa. E eu garanto para você que pelo menos a maioria dos organismos não vão conseguir quebrar isso, né? Ainda mais que vai ficar insolúvel, eles vão decantar lá pro fundo. Então, é basicamente isso. Eu vou tirar a disponibilidade nutricional, né? Um elemento essencial para o ser vivo, que nesse caso aqui vai ser as algas, né? Que estão sendo se proliferando muito rápido. Eu vou limitar, né, a população deles. Então, basicamente, vamos lá. Aporte de radiação solar? Não. Ciclo global do carbono? Também não. Crescimento do fitoplâncton? Exatamente. O fitoplâncton é basicamente um conjuntozinho de organismos, mas em sua maioria são, sim, algas que realizam fotossíntese. Tá? Teor de oxigênio dissolvido? Não. E pH natural da lagoa? Não. Esse aqui até é um pouco absurdo, né? Pra você parar a pensar assim, cara, eu vou jogar o bagulho lá e vai acabar a disponibilidade de oxigênio, né? Eu vou restringir o oxigênio. Também não faz muito sentido. Vamos lá. 131. A indústria têxtil descarta... Vou pausar um pouquinho. Perdão, os cachorros tava muito latindo aqui. Mas enfim. A indústria têxtil descarta efluentes com alta concentração de corantes sintéticos, que são tóxicos e difíceis de degradar, devido à sua estrutura de anéis aromáticos. Na biotecnologia ambiental, uma técnica promissora utiliza biofiltros contendo fungos bacidiciomícitos, fungos decompositores de madeira, para despoluir essas águas. O esquema a seguir ilustra em escala microscópica a interação do fungo com os corantes no interior do biofiltro. A gente vai ter o ambiente aquoso com os corantes intactos,
A gente vai ter a ação biológica. A gente já vê aqui de uma vez que essa enzima, que é quase 100% proveniente do fungo, né? Tá vindo exatamente dele. Ele está interagindo com esses anéis aromáticos e está conseguindo, como é que fala? Quebrar a ligação deles, né? Separá-los, deixar eles menos resistentes. E daí, depois de ter cortado eles inteiros, por meio das enzimas, vão lá e vão absorver esses fragmentos. Então, beleza. De acordo com o esquema e com a biologia do organismo utilizado, a despoluição do efluente no biofiltro fundamenta-se no quê? Ué, a única coisa que ele está me mostrando aqui de interação do fungo e desse corante é literalmente a utilização de enzimas, né? Porque o fungo por si só não consegue. A enzima, ela é feita para isso. A enzima, ela nada mais, ela acelera uma reação e muitas vezes a torna possível. Existem reações que a gente não consegue fazer, mas por meio de enzimas, acelera esse processo e torna viável fazer. Pô, a maioria do seu corpo tem enzimas, tá? Senão a gente faria nosso metabolismo seria muito, muito, muito lento. Beleza? Então vamos lá, vamos achar uma alternativa que fale sobre isso, né? Fagocitose das moléculas aromáticas. Não, né? Porque a fagocitose, isso já é depois que eu tratei, entende? Fagocitose já digamos que aconteça aqui. E também nem é falado se ele só absorve, por meio que ele absorve. Então isso aqui a gente pode até deixar de ladinho. Quimiossíntese. Nada a ver. Filtração física por barreiras de quitina também não foi. Não teve nada falando sobre isso aqui. E só a filtração não ia resolver, né? Porque eu tenho um complexo muito grande de anéis aromáticos. Então também posso tirar isso. Digestão intracelular em lisossomos. Cara, isso aqui, né? Você pode até pensar, só que não. Porque o jeito que eu tô tratando é usando a secreção de enzimas extracelulares. Né? Eu tô quebrando. Depois que eu quebrei, eu vou conseguir absorver. Então, ele fala exatamente isso, né? A biologia do organismo utilizado, a disposição de fundamentos. Qual que é a fundamentação? Eu vou secretar enzimas para daí poder absorvê-las de um jeito eficiente, né? Então, vamos lá. 132. O descarte irregular de lixo eletrônico pode contaminar o solo com metais pesados. Para identificar esses resíduos após a lixiviação das placas de circuito impresso, cooperativas de reciclagem podem utilizar o teste de chama, um método analítico qualitativo e de baixo custo. Ao aspergir a amostra em uma chama, observa-se uma coloração específica. O espectro a seguir ilustra a análise óptica de uma amostra de e-waste contendo cobre. Tranquilo. O pico agudo de luz verde registrado no gráfico ocorre em consequência do quê? Tá, gente, isso aqui é uma questão bem tranquila, né? Deixa eu passar aqui pro lado. Acho que eu podia estar em cima, nem vi. Mas essa aqui é uma questão clássica, tá? Uma questão bem tranquila sobre a transição eletrônica, né? Entre um elétron que vai absorver uma energia, vai ficar excitado, vai pular algumas camadas, né? Vai para camadas mais externas, e quando ele volta para a camada de origem dele, ele vai liberar essa energia que ele absorveu em forma de luz. Resumindo, é literalmente isso. Daí, dependendo do material, ele vai ter uma cor diferente. Né? O cobre, ele tem uma cor esverdeada. O próprio sal de cozinha acontece muito, né? Às vezes você tá lá no fogão e tal, daí tu vai botar um sal, o sal cai para fora da panela e vai direto no fogo. A coloração do fogo deixa de ser azul e fica amarelo por um tempinho. É o mesmo conceito, tá? Existe vários materiais com diferentes cores, tá? Mas o conceito é o mesmo. Eu vou pegar os elétrons, vou excitar eles por meio da absorção de energia, né? Nesse caso aqui ele tá falando que tá saindo por meio da chama, né? Tô botando no fogo. Obviamente, fogo é energia em trânsito, então vai absorver essa energia, vai para uma camada mais externa e quando ele voltar, ele vai estar liberando essa energia em forma de luz. Aí, dependendo do material, vai ter uma cor diferente. Então, vamos atrás de uma alternativa que fala isso. Transição de elétrons para órbitas mais afastadas do núcleo. Isso aqui pode ser um distrator perfeito, né? Porque isso aqui é o primeiro passo para acontecer.
Porque ele vai absorver energia e ele vai para um lugar mais afastado do núcleo. Isso é fato. Mas nesse processo aqui não libera luz nenhuma ainda. Beleza? A gente pode eliminar por isso. Ionização térmica do metal pela elevada temperatura da chama. Ele está falando de ionização, o que vai acontecer? Eu vou perder elétrons? Também não. Agora tem que continuar com ele. Incandescência de partículas... Que doideira. Desexcitação de elétrons para camadas atômicas de menor energia. Tá aí, né? Tá um escrito um pouquinho mais difícil, mas é exatamente isso. Eu vou deixar de ficar excitado, né? Os elétrons vão deixar de ficar excitados e vão voltar para camadas de menor energia, onde eles já estavam, né? Perfeito. Sem dúvidas. Reflexão das ondas luminosas. Não. Então vamos lá. A partir de 97, deixa eu colocar aqui. A partir de 97, a cidade de Brasília vivenciou uma profunda mudança cultural com a campanha pelo respeito à faixa de pedestre. Para auxiliar na segurança viária, utilizam-se radares educativos que informam a velocidade dos veículos próximos aos locais de travessia. Durante o monitoramento de uma via reta e plana, um desses radares registrou um carro se aproximando de uma faixa a uma velocidade constante de 54 km por hora. Repentinamente, um pedestre pisou na faixa. Pego de surpresa, o motorista apresentou um tempo de reação de exatos 1 segundo entre o instante que visualizou o pedestre e o momento que efetivamente acionou o pedal do freio. Durante o tempo de reação do motorista, a distância percorrida pelo veículo antes de começar a frear é de quanto? Tá, uma questão bem tranquila de cinemática, né? Eu vou ter uma velocidade e um tempo. Eu vou ter que só achar a distância que ele andou aqui, né? Então, vamos lá, ó. Aqui é bem simples. A gente tem uma velocidade em quilômetros por hora. Então, eu tenho 54 quilômetros por hora. E eu tenho um tempo de 1 segundo. E as minhas alternativas já estão em metro. Então, obviamente, esse quilômetros por hora eu vou ter que passar o quê? Metros por segundo. Daí eu vou ter a minha alternativa em metros e ele vai conversar com esse meu tempo em segundos. Beleza? Então, qual que é o jeito mais eficiente aqui de você trabalhar? A gente sabe que se eu quiser passar para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Mas se eu quiser sair de metros por segundo para quilômetros por hora, daí eu multiplico por 3,6. Ou você pode montar uma regrinha de 3 falando bem assim, ó. 10 metros por segundo equivale a 36 quilômetros por hora. Quanto que vai valer 52? Funciona desse jeito? Funciona. Eu até prefiro porque a gente não vai mexer com vírgula, né? Vamos mexer com números inteiros. Daí você pode fazer o cruzado aqui e tudo mais. Só que eu já percebi que 52 é o próprio 36 mais a metade dele, né? Então é 1,5. Que no caso aqui vai dar pra gente 15 metros por segundo. Se eu pegar 36 mais a metade dele, que é 18, eu vou chegar exatamente nesse 52. Eu acho. Né? 6. Oh, perdão. 52 não, 54. E é o que tava aqui mesmo, tá. Botei 52 aqui, não sei porquê. Mas enfim. Então a gente tem 15 metros por segundo. Andei em 1 segundo, obviamente eu andei 15 metros. Beleza? Questão bem tranquila. Questão 134. Em um assentamento rural, exames revelaram que 55,2% dos moradores testaram positivo para esquistossomose. Sempre tem dificuldade de falar isso aí. O posto de saúde local relata que, mesmo após o tratamento com antiparasitários, os moradores voltaram a adoecer rapidamente. O esquema a seguir ilustra a dinâmica de transmissão dessa endemia na comunidade. Daí, acho que a de zoologia, né, que a gente vê sobre doenças, acho que a esquistossomose é a que mais cai, de longe. E aqui ele já facilitou muito, né? Ele deu o ciclo todinho dela, onde alguém contaminado, né, vai fazer fezes contaminadas com os ovos e normalmente ele realiza essas fezes fora de um lugar ideal, vamos botar assim.
Em vez de ele ir lá e cagar num vaso, que vai ter a tubulação que vai levar embora e vai, né, não vai continuar, né, a contaminação, ele vai fazer as suas necessidades, por exemplo, na própria terra, né, por ali. Porque antigamente era comum ter, por exemplo, eu não lembro o nome, mas lá no, tipo, no filme de Shrek, lá, que ele sai do negocinho, o banheiro é aquilo lá, era literalmente só um buraquinho direto no chão, mais longinho lá pra não feder. Então, é, esses ovos, eles vão eclodir e vão sair com larvas ciliadas, tá? E dessas larvas, essas larvas ciliadas, chamadas de miracídios, obviamente, eles vão lá e vão atrás de um caramujo, né? E ele vai ser o hospedeiro intermediário, ou seja, esses miracídios, eles vão se aproveitar do caramujo para crescerem, porque daí eles vão virar as cercárias, né? E daí sim as cercárias vão conseguir voltar para o ser humano e no ser humano vão repetir o processo. É aqui que você pega a esquistossomose, beleza? Então assim, a culpa nem é do coitado do caramujo, o caramujo está sendo usado, tá? Mas ele vai ser o hospedeiro intermediário. Daí ele pergunta assim, com base no ciclo de vida do parasita ilustrado, a interrupção definitiva dessa endemia na comunidade requer o quê? Eliminação dos caramujos do rio por meio de moluscicidas. Cara, dá pra pensar nisso aqui, só que primeiro que vai ser muito difícil você fazer isso aqui, né? Eu vou extinguir todos os caramujos, né? Também não é muito viável fazer isso aqui. E também não é o jeito ideal, né? Eu vou interferir na vida de outro bicho. Não é a melhor forma, não. Implementação de rede de esgoto ou de fossas sépticas. Isso aqui é o que eu falei antes, né? E provavelmente vai ser nossa alternativa. Porque o jeito ideal de você acabar com isso é você eliminar essa parte aqui, ó. Essa setinha. Eliminar esse processo. Porque você cortando esse processo, você não vai ter mais os ovos dos miracídios chegando no caramujo. E, tipo assim, esses ovos, eles precisam encontrar o caramujo. Entende? Pra daí eles virar as cercárias. Então, nesse caso aqui, se eu tirar as fezes contaminadas do solo, né, que vai encontrar o caramujo, daí eu não preciso mais me preocupar com o caramujo gerar mais cercárias. Então eu interrompo o ciclo, sim, tá? Então isso aqui é a alternativa que não interfere no, por exemplo, com o coitado do caramujo. O caramujo vai viver tranquilo lá. Eu só vou evitar a reprodução das cercárias e dos miracídios, beleza? Então provavelmente vai ser a letra B mesmo. Fervura obrigatória da água coletada para o consumo diário? Não. Porque a água, né, pode sim ser um dos meios que você vai adquirir a esquistossomose, mas eles também entram pela pele, né? Eu acho que tá até aqui, ó, no desenho, que o bichinho ele entra pela pele. Não necessariamente eu preciso tomar a água que ele tá lá no meio, né? Então, apenas ferver a água não vai me ajudar. Vacinação dos animais domésticos que frequentam a água, também não. Distribuição de vermifungos para que a imunidade do doador. Tá aí. Vermifungos é foda. Vamos vir aqui na 135. Eu já resolvi ela uma vez aqui gravando, só que tava uma barulheira, daí ficou muito ruim, então eu decidi fazer de novo, beleza? Então vamos lá. Em esporte de elite, as frenagens bruscas impõem uma carga mecânica severa ao sistema músculo-esquelético. Para parar o corpo, os músculos atuam como freios, precisam dissipar grandes quantidades de energia cinética em curtíssimos intervalos de tempo. O gráfico ilustra o perfil de velocidade de um jogador de 80 kg registrado pelo seu GPS durante uma típica jogada de ataque. Beleza. Com base no gráfico, a razão entre o módulo da potência mecânica média dissipada na frenagem e a potência mecânica média fornecida na aceleração é de... eu resolvi essa questão de uma outra maneira do que está na resolução. Porque eu imaginei que aqui eu teria que utilizar o conceito de energia cinética, né? Tanto que ele me dá a massa do jogador e fala sobre a energia cinética aqui, né? Só que ele tá me perguntando de potência mecânica, né? Então não necessariamente preciso
calcular a energia cinética. Porque como ele se trata de potência, eu posso utilizar diretamente a força, né? A força que ele exerce. E esse gráfico aqui, ele é bem, né? Você pode vir aqui, eu quero achar a velocidade média durante esse negócio. Só que você tem um outro artefato que vai simplificar a sua vida muito mais. Porque se você está vendo a velocidade pelo tempo. E o que é velocidade pelo tempo? É a mesma coisa que a aceleração. A aceleração é velocidade sobre o tempo. Então vamos fazer aqui, ó. Ele que é o camarada acelerando e o camarada desacelerando. E a gente vai fazer uma razão sobre isso. Então quem está constante não entra no cálculo. Então vamos fazer aqui primeiro. Eu vou ter o quê? A minha velocidade, que é 8, ao longo do tempo, 2 segundos. Então aqui vai ficar 4. Beleza? Aqui é 4. Desse lado aqui eu vou ter uma velocidade de 8 ao longo de 1 segundo. Então vai ser 8 sobre 1. Só que é menos, né? Então fica. Desaceleração, então é menos, digamos assim. Então nesse lado aqui ficou 8. A gente pode pegar em módulo, né? Então um é o dobro do outro. Então a força é o quê? Massa vezes aceleração. Eu tenho a massa dele, é 80 kg. E a aceleração, vamos pegar aqui de força de aceleração, vai ser o quê? 80, né, quilos e aceleração de 4. Então aqui eu tenho 320 joules. Do outro lado, eu vou ter o quê? Força de frenagem. Vou botar assim. A massa é a mesma, porém como é que fala? A aceleração é diferente, ela é o dobro. Então aqui eu vou ter 640 joules. Essa é a minha força de frenagem. Então, botando na razão, que vai ser basicamente a potência, né, de frenagem sobre a potência de aceleração, eu vou simplesmente botar 640 sobre 320. Corta, e eu já estou vendo que um é o dobro do outro. Então a razão vai dar 2, que é a letra D. Só que na resolução não tá assim, que nem eu falei. Na resolução você tem que fazer todo o cálculo da energia cinética e tudo mais. Porém, isso já me dá o artefato da força, né? Então não tem a necessidade de você calcular por meio da energia cinética. Você já vai ter a força. E a potência nada mais é do que joule por segundo, né? O watts, a medida de watts. Então aqui você basicamente dá uma curva pela questão. Beleza? Então, acabamos aqui a parte de naturezas. Então, parabéns aí, muito obrigado por quem acompanhou toda a resolução e tamo junto.